assunto ainda, mas vou ter que interromper um pouquinho porque a gente vai fazer um breve intervalo. Porto Alegre em Debate já volta falando da tradição gaúcha. Esta é a casa do menino, onde as crianças vão sorrindo com tudo que é bom. Tem comida pro Zezinho, tem higiene pra Ritinha, tem sim tudo que é bom. Cada um é um amigo, cada um vive com carinho, mas ajude sim pra essa história não ter fim. Ajudar é como amar, faz tudo ficar tão bom. A Casa do Menino Jesus de Praga acaba de receber o ISO 9001, certificando a nossa qualidade ao atender mais de 40 crianças. Mas você precisa continuar nos ajudando a contar essa história. A Avenida Borges de Medeiros fica no centro de Porto Alegre. Ela inicia na Avenida Mauá e vai até a Avenida Padre Cacique. A abertura da Borges é recente, data de 1925. Antes disso, a extensão que ia da Rua General Andrade Neves até a Coronel Genuíno era oficialmente denominada Rua General Paranhos, mas para os porto-alegrenses o local era o Beco do Poço. Devido à topografia da região com fortes ladeiras e depressões, a General Paranhos virou foco de crimes e prostituição. Planos para urbanizar e melhorar a rua sempre foram discutidos, mas foi o intendente Otávio Rocha que colocou como objetivo a transformação do local. Foram feitas obras de viação com alargamento da rua, derrubados prédios, além de investimentos em higienização e embelezamento. Partiu de Otávio Rocha também a construção do famoso viaduto de cimento armado, hoje um cartão postal da cidade. Estamos de volta com Porto Alegre em Debate. Hoje nosso convidado é o vereador Bernardino Vendrúsculo, que tem vários projetos que incentivam a cultura gaúcha. Terminamos o último bloco falando das dificuldades que os gaúchos estão enfrentando, principalmente nesse mês de setembro, que é o grande mês da tradição gaúcha. E, vereador, queria começar esse segundo bloco falando de um dos seus projetos, que prevê exatamente a instalação do acampamento durante a Copa do Mundo, que não vai ser em setembro, mas para resgatar isso durante essa época. Como é que está esse projeto? Bom, primeiro eu preciso agradecer aqui o Nito, do Aporreados do 38, um piquete tradicional, né, do acampamento. O Renatão, do Rodrigo Camará, que é outro piquete tradicional do acampamento, por concordar em vir aqui hoje. E essa figura extraordinária, insubstituível, é o laçador ao vivo aqui, né? Que é o Paixão Cortes. Essa figura que nós aprendemos a admirar e a cada vez mais todos nós admiramos essa figura, que é o Paixão Cortes. Por concordar também em vir aqui gravar esse programa. O Bernardino tem um grande defeito, laça com uma armada muito grande. E assim, preciso dizer aos ouvintes, aos que estão nos assistindo, melhor dizendo, a gente mistura rádio com televisão, que nós, vereadores, não temos assim a disponibilidade de a qualquer momento fazer essas gravações. E eu reservei o meu espaço para gravar um assunto que trata da cultura regional gaúcha, os nossos usos e costumes. E por isso eu tenho aqui o prazer de contar com essas três figuras maravilhosas. Por isso, Poliana, muito obrigado pela oportunidade, também vocês aqui da TV Câmara, né? Tu estavas perguntando dos projetos que nós temos, que busca um espaço que está vago aí, que né, não sei se tu estava falando do parque temático, né, mas o que é o parque temático, né? O parque temático é alguma coisa que a gente possa ter aqui para mostrar aos nossos visitantes. O que podemos dizer? Até alguns anos atrás nós tínhamos aqui em Porto Alegre o João de Barro, que era ali na República, né? O Tio Flor, que era lá
Na Getúlio Vargas, E a né? pulperia. A pulperia, que é do Doroteu Fagundes, que era aqui no Largo... Grêmio Pérez, né? no, aqui, Não. na- aqui- Na Ipatur. na Ipatur. De Ipatur, ao do lado. lado Largo Ipatur. da Ipatur, né? Hoje nós não temos praticamente nada, né? Muito E esse seu pouca projeto, coisa. ele prevê um local para o parque? Não, eu não posso. Ah, claro, eu gostaria que fosse aqui no Parque da Harmonia, né? Eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu proponho, é todo um regramento aí, uma questão legislativa. Eu não posso, eu, vereador, não tenho a capacidade, eu poder dizer tem que ser ali. Eu digo e não digo, né? Sugere. Sugiro, né? Mas a proposta de criar o parque temático, com uma parceria público-privada, não tem dinheiro público, né? Para que nós tivéssemos um local lá onde pudéssemos frequentar o ano inteiro, né? Não só durante o acampamento Farroupilha. O que nós temos hoje? Só durante o acampamento Farroupilha, né? E então o parque temático seria um local onde pudesse, né? Que nós pudéssemos ter lá uma oficina com dança, com poesia, né? Que nós pudéssemos levar o Paixão Cortes todo dia lá e sugar dele, né? Um pouquinho cada dia, né? Enfim, né? Enfim, ter um local onde nós pudéssemos frequentar e apresentar os nossos visitantes, né? Enfim. Ô, Bernardino, só para complementar a tua ideia, é o seguinte: quando nós iniciamos o movimento, em 47, no Julinho, terminado o período escolar, surgiu a grande interrogação: onde nos encontrarmos de novo? Olha só. Isso em 47. Por quê? A sociedade não recebia bota e bombacha, né? Não podia se tomar mate, não podia dançar nem falar sobre hábitos nossos. Então, daí a razão de, saindo do Colégio Júlio de Castilhos, né, procurar-se um local onde se pudesse dialogar, rever, dizer versos, cantar, comer churrasco, tomar mate, o aspecto lendário. Isso em 47. Então, vem ao encontro da ideia que tu estás expondo. Exatamente. E daí o surgimento, de imediato, 9 meses depois, do 35 Centro de Tradições Gaúchas, que foi a primeira entidade no mundo com essa denominação, Centro de Tradições Gaúchas. Nenhuma sociedade, não só do Rio Grande do Sul, como em qualquer parte do universo, tinha essa sigla, CTG. E 35, que foi em homenagem à Revolução Farroupilha. E tão curioso, eu vou aproveitar essa oportunidade de esclarecer para vocês, é que quando nós pretendemos e nos reunimos, e a rapaziada toda, que primeiro eram 8, depois passaram 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50 pessoas na minha casa, porque ninguém recebia. Não, a sociedade não recebia, não tinha bar, não tinha churrascaria. Então, aí se procurou um outro local, que aí surgiu então o 35 Centro de Tradições. E que deu então início a essa manifestação que perdura os dias atuais. Quer dizer, tu estás propondo o enriquecimento Sim. De local onde Sim. não só os tradicionalistas se reencontrem, mas também as pessoas que cheguem aqui tenham acesso ao conhecimento da cultura popular. Exatamente. Não é da fantasia, nem da arte, nem da projeção, nem da exploração utilitária ou gastronômica, mas não. A alma do povo está viva e há um local. Esse local chama-se esse lugar. Eu acho que o que o vereador procura, na verdade, é a institucionalização dos hábitos, né? Exatamente. O Paixão falou tudo. Um ponto de referência. Né? Um ponto de referência. Lá nós podemos... Eu imagino, olha só que coisa bacana. Eu receber alguém que vem de outro estado, de outro município, diz, olha, vamos lá no nosso centro de tradições, lá, enfim... enquanto nós almoçamos, enquanto corre o almoço, vamos dizer assim, ou a janta, ou um baile, sei lá o quê, um encontro, já uma costureira lá fica preparando uma bombacha. Tá aqui teu presente, né? Tá aqui teu presente, uma bota, né? Enfim, uma faca, comprar uma faca, ver como é que você faz uma faca, um laço, como é que você trança um laço, enfim. E por curiosidade, vereador, o senhor tem esse projeto do parque, tem o projeto do Museu do Chimarrão. Não, museu memorial ao chimarrão. O chimarrão. O chimarrão, mas essa bebida sagrada.
Mas nós não temos nada que homenageie as nossas cuias. Esse absurdo aqui que eu fico nervoso. Olha aqui, me desculpa, que meu atrevimento de novo. Isso aqui nós temos que tirar daqui, ó. Olha aqui, ó. Por favor. As pessoas não sabem, a maioria não sabe que isso aqui faz referência, homenageia as nossas cuias. Foi pago isso aí? Hein? Foi pago? Claro, isso aqui é aquelas porcarias da Bienal. Deus que me perdoa. Aqui, ó. Mas, vereador, voltando à questão, além desses dois, tem ainda o projeto de criação do Museu Farroupilha. O senhor não pensou em Museu do Gaúcho, é que eu iniciei reunir essas três iniciativas? Mas eu concordo, olha, eu brinquei tudo, como se diz. Nós precisamos fazer isso aqui, muitas coisas a gente acaba fazendo por angústia, quando não vê nada, não consegue nada, fica angustiado, até comete equívocos, às vezes, até exagero. Eu sei que até às vezes eu me passo, mas é a angústia de não ver nada. Mas os nossos responsáveis pela cultura, que eles não dão uma atençãozinha para nós, a cultura. É aquilo que eu disse há poucos dias. Tu não é obrigado a tomar chimarrão, não é obrigado a saber fazer churrasco, tu não é obrigado a usar pilcha, e bota, enfim, aquilo. Mas tu não pode negar que a cultura em si existe. E tu tem que respeitar. E nós estamos perdendo dinheiro. O município está perdendo dinheiro. Atrair turistas, nós temos que apresentar o que nós temos aqui. Tu vai lá para a Bahia, fazendo um comparativo, eles te levam lá eles mostram tudo que a baiana tem. Nós não conseguimos mostrar tudo que o gaúcho tem. Exatamente. Quase tudo que a baiana tem. Enfim, é isso, né? Mas que coisa, certo, né? Tá e aqui, eu estava mostrando antes, olha aqui, ó. Poucas pessoas sabem que esse aqui é o projeto do Sesimbra Jackson, olha aqui, ó. Está lá na Carlos Barbosa. É histórico. Isso aqui é Esse histórico. é o início de toda a ideia concretizada. Isso aqui não está nem tombado. Esse prédio está abandonado ali, e ó. Nós, quando iniciamos o movimento tradicionalista, fomos a esse aí. Os primeiros bailes deles, nós fomos lá prestigiá-los e procurar as raízes dos elementos palpáveis, documentais, para preservar e dar continuidade à tradição gaúcha em cima da obra do Sesimbra Jackson. Quer dizer que nós não inventamos coisas, nós simplesmente procuramos conscientizar a importância dos fatos, dos edifícios e dos elementos humanos, sem invenção maior. E aí também, assim, durante a Copa do Mundo, nós não falamos tanto da Copa do Mundo. Isso é importantíssimo. A Copa do Mundo nós vamos ter que apresentar alguma coisa, mas então vamos fazer um acampamento Farroupilha fora de época, vamos escolher, a nossa modesta proposta é o seguinte, se escolhe os melhores projetos, né, que vão até lá, os melhores acampamentos, os melhores piquetes, CTGs, DTGs, enfim, os melhores projetos. E para que nós possamos apresentar para os nossos visitantes. Essa é a nossa proposta. Acho que um ponto importante desse seu projeto é que não haveria cobrança de ingresso para Mas entrar. Não há, nós não se cobra. É que toda vez que se fala, vamos cobrar ingresso, vamos cobrar... O pessoal, eu sei que especulam isso e eu vou dizer. Estava comentando com o Renato esta semana. Tem coisa no ar aí que me preocupa. Não sei se não estão deixando acontecer algumas coisinhas aqui, ó, para se justificar lá na frente a mudança do local dos nossos encontros de setembro aqui no Parque da Harmonia. Vamos ficar atentos. Porque assim, o Renato estavam falando aí dessa proibição do cavalo, tal, aquele negócio todo. Gente, isso precisa ser melhor explicado. Nenhum tradicionalista responsável anda com cavalo lá no meio do povo. Não é verdade isso. Estão jogando os tradicionalistas contra a opinião pública. Não é verdade. Eu acho que até nem tradicionalista exatamente. Aí inventar moda, porque o homem consciente sabe da importância do cavalo, quando utilizá-lo, do respeito para os outros. Olha, os cuidados que tem que ter com o público. Outra coisa que precisa entender que tanto no desfile do dia 19 como do dia 20 e também o deslocamento para levar chama, há necessidade do cavalo estar próximo. Aqui o Renato mora lá em Eldorado. Tu não pode, não é de uma hora para outra que tu pega a cavalhada para vir. Então, outra coisa aqui,
teria um meio termo. Por quê? Olha, quem é que vai trazer cavalo? Fulano, ciclano, beltrano. Bom, estes galpões ficam do lado, vamos dizer assim, da cerca ali, com espaço para manterem os animais do lado de fora, mas ligado ao galpão. É uma ideia, Mas não, veio de cima para baixo, pessoas decidindo que não tem a mínima sensibilidade. Se botar um cavalo na frente e perguntar, responda rapidinho, onde é que é o rabo? Ele pensa 2 vezes, porque tem dúvida. Aí não dá, Vereador, aí não até dá. para dar um Aí não exemplo, dá. essa questão do cavalo, né, a gente está notando o seguinte, eu concordo que há muito tempo estão tentando tirar os tradicionalistas aqui do Harmonia, há muito tempo. Isso aí é uma coisa orquestrada que não vem de agora, né, porque é mais interessante botar pontos de comércio. É verdade. Hoje em dia está virado um ponto. Nós temos 120 pontos de comércio ali dentro do Harmonia. Não precisa isso. É verdade. Tem vendedores de capeta, né? Mas espera um pouquinho. Essas menores, a gente não vê, o meu tempo era juizado de menores, hoje é conselho tutelar, bem com os litrão de marisqueira, cachaça, com isso, com aquilo, tomando, ninguém faz nada. Né? As próprias bancas ali vendendo bebida abertamente. As confusão não é dentro dos piquetes, não é dentro do CTG, é na praça de alimentação. Até tu me fez uma pergunta que é a questão da faca. Né? Eu sou da opinião que o cara para portar uma faca, né, é a mesma coisa que tu sair com um carro e matando meio mundo. A faca é uma coisa. Claro que o que acontece? Vem às vezes uma pessoa por Harmonia, começa a encher, né, de trago. Ele já está com uma calça de brim, está com uma bota por dentro, bota por dentro das calças por fora, aí ele já bota, coloca a bota para fora, né? Aí bota uma baita, parece uma espada na cintura, né? E com a coisa na cachaça já acha que é o maior homem do mundo. Esses não são tradicionalistas. Não são são. Inconscientes. E tiver cara de bombacha também, assim, não é tradicionalista, porque o homem da tradição é respeitador. E até tem uma música do Gildo de Freitas, né? Me chamam de grosso, né? E ele conta direitinho a história do homem. A faca não é uma peça de agressividade ou para briga. Não, é uma necessidade do homem consciente do campo. Do campo. Homem do campo, que não tem faca, ou o domador sem espora, manda embora. É isso aí, exatamente. É isso aí. Mas uma provocação que eu quero fazer para vocês é no sentido de que Porto Alegre é uma das capitais do Brasil que tem a maior área rural ainda. De que maneira vocês acham que isso poderia ser usado a favor da tradição gaúcha e de que maneira talvez isso possa ser usado contra, no caso de quererem, por exemplo, tirar o acampamento aqui do centro e levar para uma outra área mais longe do centro da cidade? Bom, eu quero iniciar, eu sou vereador, eu tenho uma responsabilidade, não é mais que ninguém daqui. Eu tenho uma responsabilidade, eu sou vereador, tal, então eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que eu digo, que eu vou fazer. Não que os outros aqui não tenham, não é isso, por favor. Né? Porque eu tenho pessoas que votaram em mim de vários segmentos, tá, que não gostou. Mas eu vou pedir desculpa a essas pessoas. Eu serei o primeiro lá na trincheira, na linha de frente, na cavalaria, na primeira fila da carga, para defender que a gente não saia daqui. Se vierem com essa proposta, eu serei o primeiro. Aí eu vou esquecer um pouco, porque não dá para aceitar. Não dá. Nós não podemos. Isso aqui é uma marca. Seu Paixão e aqueles amigos dele, lá de 47, 48, fizeram tudo que fizeram e que está aqui, nós hoje estamos usufruindo, nós temos obrigação de parar o pé com essas possíveis especulações de alguém que acha que a nossa cultura é qualquer coisa, os nossos usos e costumes é qualquer coisa, que pode nos jogar para cá, para lá e tal, que negócio todo. Eu serei o primeiro. Permite, inclusive a semana passada, nós organizamos, eu, o Nito e outros piquetes, criamos aqui dentro da Estância da Harmonia um movimento Trincheira da Tradição. Porque nós já vimos o seguinte, tem algumas duas associações aí no Harmonia, mas as duas não estão preocupadas com essa situação que é a tradição. Será que sabem? Pois é, esse é um pergunta. Então nós criamos, para dar um exemplo, no sábado passado, nós com um caminhão de som, porque nós achamos uma aberração essa questão do cavalo, não é só isso, como o Nito falou no começo, o regulamento desse ano é caçador, é autoritário. Eu nunca tinha visto num período tão democrático
e com algumas pessoas usam o termo Constituição Cidadã, nós estamos no período da República, só que pessoas hoje, num gabinete com ar-condicionado, fosse fazer um documento castrador e obrigando os gaúchos, né, como quem diz, aqueles caras que são do comércio não tem problema nenhum. Agora, nós que estamos mantendo a tradição é um problema. Então fizemos um abaixo-assinado em nome do movimento Trincheira da Tradição, que está lançando. Segunda-feira teremos uma audiência com o prefeito, levaremos um abaixo-assinado para ele, né? Aqui uma parte do abaixo-assinado, só 1.000 assinaturas em 1 hora, numa rodada de caminhão de som. Tu imagina uma coisa, Paixão, os gaúchos de Bombacha em cima de um caminhão de som, gritando, né, sobre a questão do cavalo, e a outra preocupação que atinge também, e uma denúncia do vereador Bernardino, a questão do desaparecimento de R$1.600.000 na prestação de conta de 2009, de um parque público que é emprestado por uma fundação do MTG e que não presta conta e desapareceu a quantia de R$1.600.000. Não é o seu Renato que está dizendo isso. Quem está dizendo é o Ministério Público de Contas. Inclusive, essa denúncia está na íntegra do vereador, do promotor da Camino, no nosso site, né, www.piqueterodrigocambará.com.br. Isso é muito grave, que pessoas, e vamos desculpar a senhora, os nossos telespectadores, tem algumas pessoas que estão sendo legítimo gigolô do tradicionalismo. Pois é, essa é uma questão interessante, porque lá em 47 vocês talvez não imaginassem que a proporção ia ser tamanha que ia se tornar um movimento político, né? Porque muitas vezes o MTG se divide, né? Exatamente. Como é que tu encaras essa questão, Nito, da tradição com o tamanho que o movimento tomou? Exatamente isso, e aí eu quero assim, justamente isso, esses homens sérios que lançaram essa ideia, talvez exatamente essa proporção toda que tomou. E também a mudança dos rumos. Eu tenho certeza dessa mudança de rumos que eles idealizaram lá, mudaram os rumos. Porque, uma certa ocasião, o Paixão disse para nós que a tradição brota da espontaneidade, do homem que cria e tal, se veste, né? E hoje a gente vê uns regramentos ditatoriais, né, que tem que ser assim, que tem que ser assado, proíbe muitas coisas. A tradição não se compra nem se vende, se sente. Se sente, exatamente, entende? Então hoje tu vês, nós que acompanhamos a evolução deste acampamento aqui especificamente, desde o primeiro momento que estamos ali, tu vês o quê? Um inchamento da área comercial, empurrando os piquetes que são pequenos, e a cada ano toda essa estrutura comercial que já movimenta mais de R$2 milhões por mês do acampamento, né? Vai empurrando, e essa área comercial está aumentando cada vez mais. Ou seja, na relação ao acampamento, perdendo totalmente a característica disso, a sua essência, a origem como foi criada, que foi criada com essa espontaneidade do Paixão, que a gente chegou ali, se agrupou, né, num outro momento, porque no momento lá de 47 eles criaram esse momento fabuloso para a história do Rio Grande do Sul, e aqui nós criamos o acampamento. Eu tive o prazer de participar disso, também espontaneamente, chegamos ali com a chaleirinha temática e tal, vamos cultuar esse lugar aqui, que está em tese abandonado no centro de Porto Alegre, para mantermos então e ampliarmos isso. Se criou isso e hoje está perdendo a caracterização. Preocupante, muito preocupante para nós. E tu só falava sobre local, tu imagina só, nós temos hoje todo um projeto da Prefeitura de Porto Alegre, chama-se Corredor Cultural, que ele vem do centro com a revitalização do mercado, vem pela Andradas, com as luminárias antigas, né? Vem vindo. Agora a OSPA vai estar aqui, Teatro Pôr do Sol, então é um corredor cultural. Ou seja, os gaúchos na capital do Rio Grande do Sul, tem que ter esse ponto referencial neste corredor cultural. Capital internacional do gaúcho. E tu imaginas trocar isso? Pois é. Bom, infelizmente a gente está quase chegando ao fim do programa e eu quero, para finalizar, saber da tua expectativa quanto à aprovação desses projetos. E eu só quero fazer, não é uma correção aqui, o Nito falou em R$2 milhões. É R$2.600.000 que é o que é contabilizado de empresas que patrocinam o comércio. Isso aí. Nem essa conta está certa. Exatamente. Eu desafiei aqui, eu disse, eu entrego o meu mandato. Por isso que eu levei o pedido de investigação, porque estou convencido que tem desvio de recursos. Parabéns para Tem desvio de recursos públicos, estou convencido. Eu entrego o meu mandato. Vamos embora.
Né? Isso é o mínimo, Paixão, que eu devo fazer em homenagem a ti e aos teus colegas lá de trás que o grande arquiteto chamou. E o grande arquiteto vai te manter por muitos e muitos anos aqui, porque nós precisamos de ti. Quando nós tivermos o parque temático, tu vai ser o professor 24 horas, tá? Mas olha aqui, ó. Então, assim, ó, porque na verdade as pessoas precisam saber que quem recebe patrocínio não são os que precisam, os que acampam. O absurdo é que são milhões de reais que acontecem, que vem da LIC, de incentivo à cultura, que são empresas que se beneficiam disso, não estão não fazendo nenhum favorzinho, não fazem nenhum favorzinho. Eles não pagam impostos, se beneficiam, tal. Mas só que quem recebe não são aquelas pessoas que vão, aquelas entidades que com sacrifício vão lá acampar. Essa é a verdade. Falaram bem aqui, está voltado para o lado comercial. Esqueceram de quem efetivamente faz a cultura. Por isso, olha, Poliana, nós vamos ficar aqui até o último dia do nosso mandato de bandeira hasteada, defendendo, brigando democraticamente, né, para tentar fazer com que as pessoas que não estão tendo dificuldade de nos ouvir e de enxergar também, para que elas tenham, de repente, bastante pessoas, né? Exatamente, possam enxergar aí que nós temos a obrigação de fazer alguma coisa para apresentar a nossa cultura regional aqui dos gaúchos, né, os nossos usos e costumes. Quando se fala em uso e costume, nós precisamos dizer, eu que sou lá de Frederico Westphalen, de Iraí, daquela região, né? Aqueles que são da fronteira aqui, o Paixão de Livramento. Aliás, tive o privilégio de fazer aquela cavalgada com o Dorotel Fagundes, com os Cavaleiros Farroupilha, na homenagem dos 80 anos do Paixão, né? E o Renato, que é daqui, de Porto Alegre, precisa ser dito. Não importa da onde nós viemos, o que importa é o nosso sentimento. Gaúcho nós somos todos, nacionalistas somos inclusive precisamos fazer aqui uma homenagem àqueles gaúchos que nunca vieram ao Rio Grande do Sul. É verdade. Que nunca vieram ao Rio Grande do Sul. E aqueles que estão morando aqui, Poliana, que nasceram nos outros estados e que são gaúchos. Então veja que coisa bonita que nós estamos vendo aqui no nosso dia a dia. Esse menino que está aqui, como é que é o nome do teu filho? André Luiz. O André Luiz, que está aqui acompanhando o pai, né? Então, puxa vida, nós